À casa do Senhor, e que bom iniciarmos este culto, declarando que a honra, a glória pertencem ao nosso Deus, por isso Ele é santo. Santo é o nome do Senhor em todo lugar, neste lugar e em qualquer outro lugar declaramos que santo é o nome do Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor nesta manhã, nessa perspectiva, de que a glória pertence a Ele, a honra pertence a Ele, e nós servimos a um Deus que é santo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Vamos ler os versículos 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, nesta carta de Pedro, ele nos instrui a crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Nós temos ouvido aqui na igreja, principalmente o Claudio Eli, né? Ele diz sempre que o crescimento não é automático, que nós precisamos buscar crescer cada dia mais. E aqui Pedro nos instrui a crescer na graça e no conhecimento, conhecer a Cristo.
Conhecer a esse Deus que é santo, a esse Deus que tem toda a honra e toda a glória. Conhecer de fato o que Ele faz, ou o que Ele fez, e o que Ele fará por cada um de nós. Assim nós crescemos a cada dia. Nós vemos os atletas que eles começam a desenvolver as suas habilidades naquilo que ele pratica, e quando ele começa, ele é como qualquer um de nós, qualquer um outro. Ele começa devagar, ele vai cada vez mais crescendo, se aprimorando, até chegar no momento em que ele é um atleta de alto nível. E quando ele chega neste momento em que ele é um atleta de alto nível, ele não para por aí. Ele começa ainda a se aperfeiçoar em alguns detalhes pequenos que podem fazer uma diferença muito grande. Detalhes mínimos que vão fazer uma grande diferença. Assim é a nossa vida cristã. Nós conhecemos a Cristo, nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, começamos a conhecê-lo, começamos a aprender dele, a crescer. E em alguns momentos, vai chegar um determinado momento em que nós precisamos aperfeiçoar-nos cada vez mais. E sabe como Deus nos aperfeiçoa? Muitas vezes em momentos de crise, muitas vezes em momentos difíceis, que para nós não é nada agradável, que sai do nosso controle, momentos em que nós não achamos que não deveríamos estar passando. É neste momento que o Senhor está nos aperfeiçoando, nos moldando, tratando com cada um de nós. Então, meu querido, eu não sei em que momento você está vivendo hoje, qual o seu momento. Mas se você está num momento desse, de apreensão, no momento em que você acha que não deveria, ou não merecia, ou por algum motivo não devia estar passando por ele, receba este momento como algo que o Senhor quer aperfeiçoar na sua vida. Possivelmente tem algum detalhe na sua vida que o Senhor ainda quer moldar, ainda quer trabalhar. Vamos crer nisso, vamos receber isso do Senhor. Senhor, aperfeiçoa-me, trata de mim, molda o meu coração. Se é neste momento que eu tenho que me aperfeiçoar, que seja, mas que a cada dia eu possa crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você se coloque de pé e nós vamos fazer dessa canção a nossa oração. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o louvor que sai do meu coração, Senhor. Tua graça me basta. Louve ao Senhor de todo o teu coração nesta manhã. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça
pessoas conhecedoras do Senhor, pessoas que saibam, ó Pai, que necessitamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus, que a expressão do nosso louvor possa chegar até Ti, que a expressão que sai do nosso coração, ó Pai, chegue até o Teu trono de glória, e que, ó Deus, como Tu tens feito, com a Tua honra e com a Tua majestade, com a glória do Teu poder, abençoa-nos, enche-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, ó Deus, proporcione a cada um de nós o aperfeiçoamento, o crescimento, ó Pai, que possamos a cada dia experimentar algo novo do Senhor, e assim crescermos, ó Pai, crescermos na nossa maturidade, na nossa santidade, na nossa vida contigo, ó Pai, dando um bom testemunho do Senhor no lugar onde nós estivermos, que a nossa vida cristã seja algo, ó Pai, prazeroso àqueles que observam, que aqueles que olham para o Teu Filho, ó Pai, possam enxergar em cada um deles um servo do Senhor, aquele que conhece ao seu Senhor, aquele que honra ao seu Senhor. Por isso, glória ao Rei, glória ao Teu nome. Senhor, nós sabemos que Tu estás conosco e por isso nós declaramos que Tua é a honra, o poder e a glória em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, queridos, glória ao Rei. Louve ao Senhor de todo o teu coração, exalte a esse Rei que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Sei que estás aqui e comigo estás, sei que eu sou teu e que Tu és meu e que nada enfim vai me separar do Teu grande amor. Aleluia! Glória a Deus por isso. Se estou de pé, é por receber o Teu grande amor que me faz crescer e ao esplendor
liberdade, assim como Pedro teve ao escrever que a Ele seja, portanto, a honra, a glória e o poder. Se você tem isso, abaixe a sua cabeça e faça isso. Com frases curtas, exalte a grandeza, a majestade do Senhor. Você tem liberdade para fazer isso, adorar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor. Tua é a honra, o poder e a majestade, ó Deus. Amém. Exalte ao Senhor. Você tem liberdade como filho de Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, tua glória está neste lugar, ó Pai. Nós sentimos a tua presença, Deus. A tua majestade é viva no meio do teu povo. Ó Deus, que não saiamos daqui sem essa percepção, ó Deus, de que o Senhor habita em nossos corações, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor caminha conosco, que o Senhor se preocupa com cada um de nós. Nós exaltamos o teu nome porque tão grande é a tua glória e a tua majestade, o Senhor se importa com miseráveis homens que somos, ó Deus. Obrigado por este amor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está aqui. Nós cremos nisso, ó Pai, e nós exaltamos ao Senhor por isso. Ó Pai, que nós não entremos na tua casa de adoração, ó Pai, como entramos em qualquer outro lugar. Que nós saibamos que nós viemos para adorar o Deus vivo, o Deus maravilhoso. Que, ó Deus, que esse ambiente seja um ambiente de adoração. Ó Pai, que nós possamos entender, ó Deus, que nós vivemos para Ti, Senhor, para Te servir, ó Deus. Que nós possamos entender, ó Pai, que nada mais basta, nada mais resta, a não ser adorarmos ao Senhor. Por isso nós Te exaltamos. Por isso nós declaramos a Tua glória, a Tua majestade, a Tua força, honra e poder, ao nome do nosso Deus Criador e do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de canção, canções de alegria, nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Majestade, força, honra e poder sejam
Nós queremos entregar todos os nossos pedidos, intercessões, todas as nossas angústias diante do Senhor, todas as nossas alegrias diante do Senhor. Te agradecer, ó Pai, por tão grandes bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Lembramos de cada pedido que está depositado neste jarro, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos cada vida nas Tuas mãos. Ó Deus, nós confiamos no Senhor e entregamos nas Tuas mãos cada pedido de oração depositado aqui, Senhor. Ó Deus, assim como Tu tens feito no nosso meio, no meio desta igreja, como o Senhor tem feito milagres no meio desta igreja, continue operando, Senhor, porque Tua é a glória e a majestade e está acima de todas as coisas. Por isso nós entregamos cada necessidade nas Tuas mãos e adoramos ao Senhor, agradecidos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, meu querido, dê um abraço bem forte no seu irmão. Se você não o conhece, pergunte o seu nome, pergunte se é a primeira vez que ele está na igreja, convide para voltar outras vezes também. Bom dia, igreja. Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Hoje nós estamos chegando ao 5º domingo do mês de agosto, portanto, nosso último domingo na reflexão deste tema, tudo faço por causa do Evangelho. Eu espero, sinceramente, que durante esta semana você tenha tido a oportunidade de, em alguns momentos da sua vida, da sua semana, viver numa dessas metáforas que nós falamos aqui na semana passada, lembrando que não é múltipla escolha, eu não sou um a despeito de outro, mas em determinados momentos da nossa vida nós somos um pouco mais um do que o outro, né? Eu espero que nessa semana vocês tenham aproveitado bem essa oportunidade de fazer isso. Durante essa semana, o pastor Marco e eu estivemos lá em Campinas numa conferência, foi uma grande bênção, o Thieres também esteve lá, uma grande bênção para a nossa vida, para o nosso ministério. E obrigado à igreja pelas orações, porque realmente Deus falou muitas coisas importantes lá ao nosso coração, né? Então, obrigado mesmo pelas orações de vocês. E aí, a partir de domingo que vem, nós vamos começar um novo tema para as nossas reflexões para o mês de setembro, o comecinho do mês de agosto. Eu quero convidar vocês para nós falarmos no mês de setembro, e aí convidando você para estar aqui, para você trazer outros amigos, sobre o seguinte tema: enfrentando gigantes. Enfrentando gigantes. Esse tema eu considero que é extremamente oportuno, porque todos os dias nós
nós nos deparamos muitas vezes com alguns gigantes. Algumas pessoas dizem assim: pastor, minha vida ultimamente tem sido matar um leão por dia, enfrentar um gigante por dia. Mas eu queria fugir um pouquinho daquele estereótipo dos gigantes que normalmente são tratados nos cultos que tem esse tema, para convidar vocês para enfrentar alguns gigantes que realmente são gigantes. Eles são grandes. E de tão grandes nos assustam muitas vezes. Durante esse mês de setembro, nós vamos conversar sobre 5 gigantes que nós enfrentamos todos os dias. Primeiro, o gigante do perdão. Cura das emoções. Segundo, o gigante das decisões. Tem gente com a vida atrapalhada, emperrada, simplesmente porque não tem coragem de decidir. O terceiro gigante é o gigante da ansiedade. E a Bíblia descreve a ansiedade como um esforço perdido. O quarto gigante que nós vamos trabalhar no último domingo de setembro é a paixão. Um retorno mais do que necessário. Volta ao primeiro amor. Onde é que você perdeu a paixão ao longo desses anos de caminhada com Jesus? E por último, como sempre, começando com Santa Ceia, terminando com Santa Ceia, verdade, um princípio de vida. Muitas pessoas também estão vivendo em grandes embaraços, porque talvez não tenham a coragem de dizer a verdade e, o que é pior, de viver a verdade. Então a igreja precisa refletir um pouco sobre isso. Então esses são os 5 gigantes que eu quero compartilhar com vocês a partir do domingo que vem. Vou colocar uma imagem como essa lá no Facebook, aí você compartilha com quem você quiser para convidar, tá bom? Vai estar no site da igreja também, a partir de amanhã. Então, ore por isso, participe, convide alguém que você acredita que precisa ouvir e venha durante esse mês de setembro com o seu coração muito aberto para ouvir e entender como Deus quer nos ajudar a vencer esses gigantes que aparecem diante da gente. Hoje, na última mensagem do Tudo Faço por causa do Evangelho, nós vamos falar sobre discípulos geradores de discípulos. Essa ideia do antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como o Milton falou para nós aqui. É interessante que esse texto de Pedro, que o Milton leu, ele está dentro de um contexto falando da volta de Jesus. Está dizendo, ó, Jesus vai voltar, ele vai voltar. Mas o que a gente faz enquanto Jesus não volta? Como a gente vive os nossos dias até que Jesus volte? E aí ele diz, antes, crescer. Vivam crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Vamos juntos? 1 Coríntios 9, 23. Vamos lá? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar... Olha que maravilha. Mais um versículo aí para a nossa lista dos decorados, né? Mas hoje, nesse último domingo, eu trouxe para vocês também o mesmo versículo na tradução da mensagem, que alguns irmãos conhecem, têm até utilizado essa Bíblia em alguns momentos. Vejam que interessante. Fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela. Eu queria estar nela. Na palavra, no Evangelho. Eu fiz tudo por causa do Evangelho, de tal forma que eu não queria apenas falar a respeito dela. Eu queria estar na mensagem. Ou seja, que a mensagem fosse confundida com a minha vida e a minha vida fosse confundida com a mensagem. Que legal. Vamos ler juntos também, nessa versão? Fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela. Eu queria estar nela. É isso mesmo. A essa altura também do mês, é bem provável que você já esteja terminando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Senão amanhã é o último capítulo. E tem sido uma grande bênção reler as cartas aos Coríntios. Cada manhã que eu pego esse texto, eu fico simplesmente boquiaberto àquilo que Deus tem falado ao meu coração. Então leia mesmo a palavra do Senhor todos os dias. Talvez seguindo aí o seu ritmo devocional, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor em oração. Saiba que é um privilégio esse de você estar aqui, viu? Quantas pessoas gostariam de estar aqui? Faça desse privilégio um momento de encontro com Deus. E peça ao Senhor nesta manhã, Deus, eu quero crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Quero ser um discípulo maduro.
Deus querido, em Tua presença, Senhor, estamos nesta manhã. E o Senhor já tem falado, Pai, aos nossos corações até aqui. E nós pedimos que agora, Pai, o Senhor também continue falando aos nossos corações pela Tua palavra. Eu me disponho, Pai, para que o Senhor faça uso da minha vida. E peço a Deus querido que cada irmão, cada irmã que aqui está, mantenha, Pai, os ouvidos abertos, olhos atentos, corações quebrantados, para não apenas acolher a boa semente do Evangelho, Deus, para não apenas falar do Evangelho, mas estar no Evangelho. Esse é o nosso desejo, Pai. E queremos Te agradar todos os dias da nossa vida assim. Abençoe-nos com isso, Deus. Nós precisamos muito de Ti. Oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo, bendito e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um dos grandes desafios da nossa vida é compreendermos o momento exato em que alguma coisa está pronta. Ou então que algo está pronto de tal forma que nós podemos dar os passos seguintes. Em outras palavras, um dos grandes desafios da nossa vida é o desafio nem de deixarmos amadurecer demais, passando assim do tempo, e nem também nos precipitarmos, e nem nos anteciparmos aos processos naturais da vida. Já dizia o sábio nas Sagradas Escrituras que tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por isso, quando nós nos atrasamos para alguma coisa, ou nos adiantamos em alguma coisa, nós corremos o risco de queimar alguns processos. Já dizia minha avó, quem tem pressa, come cru, não é? Para a gente entender isso um pouquinho melhor, me vem à mente 4 exemplos. O primeiro deles é o exemplo de um médico. Um médico consegue precisar com exatidão e consegue reconhecer os indicativos para que uma pessoa tenha alta hospitalar. Por exemplo, nos leigos olham para o paciente ali no leito e dizem, mas ele precisaria ficar um pouco mais, ou então ele já poderia ter saído do hospital. Mas o médico precisamente olha e diz o tempo que ele precisa ter a sua alta. Segundo, um chefe de cozinha, ele conhece todos os indicativos para saber se o prato está no ponto certo ou não. Ele sabe identificar se ele está se antecipando ao momento certo ou se ele perdeu o ponto certo. E aí eu me lembro de minha mãe fazendo uns deliciosos doces de leite, batidos na panela de pressão por minutos, e depois esparramados numa pia e cortado em tabletes, assim que ele ficava todo cremoso. Deu vontade? Pedi para minha mãe fazer para vocês. Vocês vão gostar. E aí, de vez em quando, eu ouvi, e ela colocava um pires dentro do leite. Eu não sei o que era aquilo, se era simpatia, não sei. Mas tinha um pires. Ela batia, eu ouço até agora o som do pires batendo na panela. E de vez em quando ela gritava lá da cozinha, desandou o doce. Perdi o ponto. Um chefe, um especialista, ele sabe dizer qual que é o momento certo para dizer que tudo está pronto. Da mesma forma como um artista reconhece o momento certo e os indicativos corretos para dizer que uma obra está finalizada. Certa vez, visitando um ateliê, o artista tinha me convidado para ver a sua mais nova obra. Eu entrei no ateliê de cara, olhei, um negócio bonito na minha frente, falei, só pode ser esse. Falei, parabéns, que coisa linda, você deve ter se dedicado. Ele falou, não, pastor, não é esse não, é esse aqui, ó. Esse aqui. Aí mostrou todo o meu conhecimento em artes, né? Falou, o trabalho que eu trouxe o senhor para ver é esse daqui é de uma outra pessoa, de um outro artista. Ok. Por fim, um treinador também conhece os indicativos que apontam se um atleta está pronto ou não para realizar a sua modalidade esportiva. Enfim, o grande desafio é esse.
É saber se nós não estamos antecipando algum processo ou nos atrasando diante de algum processo. Agora, falar a respeito do médico, do chefe, do artista, do treinador, do nosso dia a dia, os indicativos para cada um deles são muito claros. A grande questão é quando é que nós podemos considerar que um discípulo de Jesus está pronto? Será que é no dia que ele fez a sua profissão de fé? Será que é no dia que ele concluiu algum curso da escola discipuladora? Será que é em algum momento que ele concluiu um ciclo de um pequeno grupo? Quais são os indicativos para nós afirmarmos que um discípulo está verdadeiramente pronto? Quais são os sinais que identificam que os discípulos, ou que um discípulo, realmente está formado no seu caráter de imitação a Jesus Cristo? E isso é um grande desafio para a gente, porque alguns sinais, alguns indicativos estão no testemunho pessoal de cada um de nós. No entanto, os indicativos mais importantes, sabe onde eles se encontram? No lado esquerdo do peito, dentro do coração. E aí, o único que sonda mentes e corações, quem é? O Senhor. E aí, então, a gente tem um pouquinho de dificuldade de dizer, o discípulo está verdadeiramente pronto. Então, nesses últimos domingos, nós entendemos o que significa fazer tudo por causa do Evangelho, entendemos a importância que isso tem, entendemos o propósito, a motivação, a abrangência, entendemos as metáforas do discípulo, entendemos uma série de coisas. Mas a pergunta continua, como é que a gente sabe verdadeiramente que um discípulo está pronto? E é curioso pensarmos a respeito disso, a partir de Pedro, inclusive, quando ele fala sobre o crescimento, porque cada novo censo que o governo divulga nesses últimos anos, cada novo censo aparece o número de evangélicos maior no Brasil. Esse número tem crescido. Mas será que isso também significa dizer que o número dos discípulos de Jesus também tem crescido? Precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Se desejamos em todo momento fazer tudo por causa do Evangelho para nos tornarmos cooperadores com eles. E aí, olhando para esse texto de Coríntios, me vem à mente alguns indicativos que nós podemos aplicar para saber se um discípulo está preparado ou não. Eu quero falar para vocês desses 3 indicativos nesta manhã. O primeiro indicativo é que nós podemos considerar que um discípulo está pronto quando ele apresenta maturidade. Um discípulo está pronto quando ele é maduro. Bom, ok, então quando a gente estiver lá por 75, 80 anos, significa que nós estamos maduros e prontos como os discípulos, é isso? Não, porque embora a idade cronológica seja um indicador de maturidade, não é um único, ou não é um indicador isolado. Por isso, preste atenção nesses 2 textos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Notem como é que Paulo compara os discípulos de Jesus que moravam em Corinto. Vejam só. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. E aí ele faz uma comparação. Vocês, coríntios, são como crianças em Cristo. O que será que ele quis dizer com essa expressão, crianças em Cristo? O versículo continua. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então observem neste primeiro versículo que Paulo identifica a igreja dos coríntios como uma igreja imatura. Uma igreja que nasceu. Quando a gente fala de novo nascimento, vem essa ideia na cabeça da gente, né? De um bebê que nasceu. Agora, em algum momento da sua trajetória, você leva um susto, de alguma forma a gente leva, mas você se surpreende ao saber que o seu filho está crescendo e se desenvolvendo? A gente se surpreende com isso, mas a gente não leva um susto com isso. A gente se surpreende mais com o tempo, mas no fundo, o óbvio que nós esperamos é que os nossos filhos cresçam e se desenvolvam. E aí, consequentemente, aquele leite materno que eles receberam nos primeiros meses da vida,
ele vai sendo substituído por outros alimentos. Ou então, outros alimentos vão sendo acrescentados à dieta da criança. É claro que você não vai pegar um bebê recém-nascido, uma criança muito pequena, e oferecer para ela um pedaço de torresmo. E é claro que um adulto não vai subsistir se ele for nutrido apenas com leite. Inclusive, quando você compra a embalagem do leite, lá na embalagem do leite está escrito assim: não deve ser usado como única forma de sustento ao lactante. Por quê? Está dizendo assim, embora isso seja muito importante para ele, existem outras coisas que ele precisa também para crescer e para se desenvolver. Eu lembro na nossa casa, quando os nossos filhos começaram a comer outros alimentos. Que experiência interessante, não é verdade? Você percebe claramente a resposta que o organismo deles dá em relação ao alimento, aquilo que eles estão comendo. Não é assim? O Vitor comia uma banana, terminava, ele falava assim, mais. E a gente dava outra banana, terminava, ele falava, mais. Comia a segunda, terminava, ele falava, mais. E aí a gente parava por aí, né? Porque vai saber até onde ele iria. E como eu sempre digo, puxou a mãe. Então ele diz claramente, vocês são tão imaturos, vocês são tão crianças ainda, que eu não pude dar alimento sólido para vocês, porque não se dá alimento sólido para criança. Olha que desafio para a igreja de Corinto. Ele está chamando aquelas pessoas a saírem do leite, porque o leite é importante, mas o leite não mantém ninguém vivo em pé. Você considera que você está no leite? Ok, pode ser que isso seja possível. Mas a pergunta é, até quando você vai se contentar com leite? Porque discípulos de Jesus prontos são homens e mulheres maduros na fé. Porque o único caminho que a gente espera para alguém que nasce é que ele cresça. Agora, em comparação a um segundo texto, escrito também por Paulo, só que para a comunidade dos Colossenses. E olha a diferença do texto, irmãos. Olha a diferença. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E ali nós temos uma redundância. Homem e perfeito. É a mesma coisa. Amém? Ali, primeiro, que não é o homem no sentido genérico, não é? Segundo, que a palavra perfeito assusta muita gente. Pastor, olha aqui, está dizendo na Bíblia que a gente tem que ser perfeito. Então eu não venho mais nessa igreja porque só tem imperfeito. Eu vou procurar uma igual eu, quando todo mundo é perfeito. E aí esse conceito de perfeição está equivocado. Porque a palavra, na língua original desse texto, que é a língua grega, que aí está traduzido por perfeito, é a mesma palavra que se aplica a maduro. A uma fruta que está no ponto certo de ser colhida. Então significa dizer, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem maduro em Cristo. E para isso eu me afadigo, eu me esforço o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, se por um lado os coríntios eram imaturos, por outro lado os colossenses se apresentam maduros, pelo esforço pastoral de Paulo em fazer com que eles crescessem assim. Porque a maturidade é física, maturidade é também intelectual, maturidade moral, maturidade emocional. Mas antes e acima de tudo, nós devemos nos preocupar com a nossa maturidade espiritual. E maturidade espiritual nada mais é do que ter um relacionamento maduro com Jesus Cristo. Onde nesse relacionamento nós o adoramos, nós confiamos nele, nós amamos ao Senhor e nós o obedecemos. Eu vou repetir. Maturidade espiritual é ter um relacionamento com Jesus Cristo. E neste relacionamento nós o adoramos, nós o amamos, nós confiamos nele e nós o obedecemos.
Por isso, queridos, a maturidade é um chamado para todos os discípulos. E a imaturidade tem sido um grande problema para o cumprimento da missão da igreja. Ou para um cumprimento efetivo da missão da igreja. Porque, como eu disse anteriormente, nem sempre a idade cronológica e a idade de maturidade acompanham. E quando isso é disfuncional, causa-se um impacto muito presente, muito claro. Já conheceu, por exemplo, aquele cidadão que ele tem, 40, 45 anos de idade? Ele se casou, ele tem filhos, trabalha, mas ele ainda não amadureceu? Vive como se ele tivesse eternamente 17 anos, 15 anos. Conhece alguém assim? Não é disfuncional? Não coloca em risco todo o bem-estar de uma família? Não coloca em risco o bem-estar social? É a mesma coisa. Quando há essa disfunção no que diz respeito à maturidade espiritual, compromete sim o cumprimento da missão da igreja. Porque existem discípulos que podem ter 40, 45 anos de idade, mas de maturidade eles são como adolescentes. E isso é um problema. Por outro lado também, existem pessoas que são novas na caminhada, mas que ela tem uma maturidade maior do que o seu tempo de seguimento de Jesus. Isso é possível também. Essa semana, na viagem, eu estava contando para o pastor Marcos sobre uma ovelha que eu tive uma vez, menino muito querido, mas desde pequeno, desde criança, ele demonstrava assim muito maduro para a sua idade. A gente ia para os acampamentos da igreja e nas horas livres, ele ia para o quarto, sentava na cama e ficava lendo a Bíblia. E aí nós chamávamos ele para brincar. Vamos brincar com os meninos? E ele com 10 anos ele dizia assim, não, eu estou lendo os profetas menores. Que raiva, né, irmãos? Você está lendo os profetas menores? Estou lendo os profetas menores. Estou em Ageu. E lá ele ficava lendo. Aí ele se tornou um adolescente. E naturalmente foi o líder do grupo dos adolescentes. Aí ele organizava a reunião de sábado. Aí ele vinha a pé da casa dele, não era perto, mas 2 horas da tarde, já chegava na igreja para arrumar as coisas, ele sabia tocar instrumento, então ele mesmo tocava. Com 12, 13 anos, ele mesmo dava o estudo bíblico, ele mesmo fazia, talvez, a liturgia, ele fazia a parte social depois e a mãe dele levava o lanche. E ele organizava tudo. Tudo. Chegava no sábado de manhã, ele passava a manhã inteira ligando para os outros adolescentes, chamando todo mundo para vir. Eu dizia para ele assim, Vitor, é o nome dele, mesmo nome do meu filho. Vitor, e aí, o que você vai querer ser quando você crescer? O que você vai querer estudar, se formar? Ele falou assim, eu quero ser presidente da República. Aí a gente tinha essa reação que vocês tiveram. Ele falava, por que você está rindo? Eu quero ser presidente da República. Porque o FHC, e aí ele tecia umas críticas ao FHC, com 12, 13 anos. Mal sabia ele o que estava por vir, né? Aí, terminou o ensino médio, não fez cursinho, não fez nada disso, chegou a hora do vestibular, vou fazer vestibular. Aí você vai prestar em muitas universidades? Ele falou, não, eu já sei qual eu quero, vou prestar só lá. Eu falei, e qual é? É a UNB, Universidade de Brasília, né? Vou prestar só lá, porque é lá que eu quero passar. Aí ele foi, prestou e passou. Para fazer política e direito internacional. E aí o curso, que era de 5 anos, ele terminou em 2,5, porque ele era só de manhã, ele foi fazendo matéria à tarde, à noite. 2 anos e meio, ele terminou o curso dele. Se ele quer ainda ser presidente do Brasil, não sei. Mas que ele demonstrava maturidade desde cedo, ele demonstrava. Claro, menino inteligente, aplicado, dedicado, família ali por perto. Mas, acima de tudo, a gente via nele traços de maturidade muito pequeno ainda. Por quê? Porque quando a gente nasce de novo, gente, em Cristo, o único caminho que a gente tem é o caminho do crescimento.
de deixar o leite. O leite é importante, eu repito, insisto até. Mas tem hora que a gente diz assim, eu preciso de algo mais. E esse é um passo muito importante para os discípulos prontos. Segundo indicativo de que um discípulo realmente está pronto, é que esse discípulo é alguém aplicado à comunhão com Deus. Porque sabem qual é a maneira de um discípulo se tornar pronto? Sabem qual é a maneira de um discípulo crescer antes na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? É conhecendo a Deus. Legal. Agora, quando eu quero conhecer, por exemplo, um pouco mais sobre a história do Brasil, aonde é que eu vou buscar conhecimento a respeito da história do Brasil? Onde? Nos livros de história do Brasil. Se eu quero conhecer um pouco mais a respeito de matemática, onde é que eu vou procurar conhecimento a respeito de matemática? Nos livros de matemática, com pessoas que conhecem a matemática. Se eu quero me aprofundar e conhecer um pouco mais sobre biologia, aonde é que eu vou procurar conhecimento? Nos compêndios de biologia. É muito interessante porque os discípulos de Jesus, embora queiram conhecer mais a Deus, não buscam a Bíblia. Tem muitos discípulos de Jesus que dizem, Deus não fala comigo, mas a Bíblia fica fechada de segunda a segunda. E agora com os recursos eletrônicos que a gente tem, mais ainda, né? Que eu não preciso nem pegar o livro, o papel. Fica lá. Queridos, não existe outro caminho para o crescimento espiritual de um discípulo que não seja buscar a comunhão com Deus. E não existe outro caminho de buscar a comunhão com Deus, senão pela maneira como Ele se revelou a nós. E a maneira pela qual Ele abriu as portas para que nós nos relacionemos com Ele. Ele se revelou a nós por meio da palavra. E a porta que Ele abriu para nós nos relacionarmos com Ele se chama oração. Outra, igreja, comunhão, comunidade, vida em comum. É assim que a gente cresce. Há quanto tempo a gente não senta na cadeira da escola discipuladora para aprender? Há quanto tempo a gente não senta para ouvir com um professor que se preparou a semana toda, como a gente vai ter daqui a pouco, para ensinar para a gente alguma coisa? Você pode até dizer assim, mas sobre esse assunto eu já conheço. Então vem ensinar. O que a gente não pode abrir mão é do crescimento espiritual. Você não pode sair da classe de membresia e sumir da escola discipuladora. Você precisa vir. Você precisa pegar a sua Bíblia dia após dia e ler, meditar na palavra, conhecer. Você quer ouvir a voz de Deus? Ela está aí disponível para você. Não perca de vista a importância desse momento de comunhão com Deus comunitário, quando a gente vem para cá, para cantar juntos, para orarmos juntos, para que os nossos filhos sejam ministrados, como estão sendo agora enquanto estamos aqui. Porque, meus queridos, reconheçamos, se é difícil fazer isso sozinho, então vamos começar, quem sabe o ponto de partida seja, fazermos isso juntos. Discípulos de Jesus que querem crescer, não abrem mão das oportunidades que têm de crescimento. Se eu quero que Deus fale comigo, se eu quero ouvir a voz dele, como de vez em quando eu vejo alguém na igreja falando, Deus falou comigo essa semana, mas comigo isso não acontece, abra a Bíblia. Eu acho muito louvável e interessante a oração do dia a dia, né? Eu vou dirigindo, pastor, e vou orando. Faça isso mesmo. Eu estou lá na escola, mas eu estou em oração. Ore mesmo. Nem sempre a gente tem tempo de fechar os olhos e dobrar o joelho. Tempo ou oportunidade, né? Fechar os olhos e dobrar os joelhos no lugar que a gente está para começar a orar. Quantas pessoas têm feito do seu altar de oração os banheiros das suas repartições e escritórios? Escolas, a coisa aperta, corre para lá, eu vou orar. Mas não abra mão daquilo que Jesus nos ensina sobre a oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te ouvirá, te recompensará, te abençoará. Por quê? Porque isso vai nos amadurecer como discípulos, irmãos. Não abra mão desse privilégio grandioso chamado igreja. Não abra mão desse privilégio maravilhoso chamado comunhão. Não faça da igreja apenas um refúgio que nos socorre quando as coisas não vão bem.
Não façamos da igreja um refúgio quando a gente corre, quando as coisas não saíram como planejamos. Faça da igreja, da comunhão, da comunidade, um objetivo e uma prioridade na sua vida, e seguramente você vai conseguir evitar tantas dessas coisas que aconteceram como você não gostaria que acontecesse. Porque Deus está ministrando aqui entre nós, queridos. Ele faz isso no dia a dia também, mas quando o povo de Deus se junta, tem um negócio diferente que acontece aqui. Tem coisas que Deus só ministra quando nós estamos juntos, e só no coração de quem está aqui. Então, se os discípulos querem crescer na graça e no conhecimento de Jesus, o mínimo que eles precisam ter como prioridade é conhecer melhor a Deus. E só há um caminho para conhecer melhor a Deus, buscando a Deus. Eu quero te conhecer mais. Não tem uma música que a gente canta que fala isso? Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. É esse o sentimento, é esse o desejo, é esse o anseio que um discípulo tem quando ele busca crescer. Esse é o segundo indicativo. Discípulos que se aplicam à comunhão com Deus. Eles estão nesse caminho de crescimento espiritual. E, gente, uma igreja de discípulos que se aplicam ao conhecimento da palavra de Deus ou da comunhão com Deus é uma igreja muito abençoada. É uma igreja muito próspera. E é uma igreja que, o que é melhor, tem bastante alimento para oferecer para aqueles que começam na caminhada da fé. Desde o leite até os alimentos mais sólidos. Por último, discípulos prontos, discípulos maduros, são aqueles que se mobilizam para levar outras pessoas a Jesus e para fazer deles também discípulos de Jesus. Porque existe uma diferença. Há um autor bastante antigo que escreve sobre discipulado, ele é um livro da editora Betânia, que agora me fugiu o nome aqui, um livrinho pequeno. E o autor desse livro, ele diz que a medida, o principal indicativo para você saber se um discípulo está pronto, é a capacidade que ele tem para fazer um outro discípulo. E isso é muito interessante, porque nós somos chamados não apenas para apresentar Jesus às pessoas e as pessoas a Jesus, mas nós somos chamados também para discipulá-las. E essa semana nós ouvimos algo muito importante lá no CTPI, não foi novidade, mas algo que a gente precisa sempre lembrar. E até na verdade eu disse isso aqui há pouco tempo na igreja. Mateus 28, 18 a 20. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tem muita gente, e fazer discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai. Tem muita gente que pensa que o verbo na forma do imperativo nesse versículo é o ide. Não é. Ali no texto original, aquele verbo está na forma do particípio. Ou seja, dando a ideia de que é um processo constante, indo. Qual é então o verbo que está no imperativo nesse texto? Mateus 28, 18 a 20. Fazei discípulos. E fazer discípulos tem algumas coisas interessantes para a gente dizer. Primeiro, muitas pessoas confundem discipulado com programa eclesiástico. E discipulado não é um programa de igreja. Discipulado é a própria missão da igreja. Foi a ordem que Jesus deu para a gente cumprir. Fazer discípulos. Então, embora possa existir o propósito, o ministério, a classe, a equipe, a turma do discipulado, o nome que você queira dar para isso, a gente precisa entender que discipulado cristão não é apenas chamar um pessoal, dar para eles 12 lições e dizer, parabéns, está aqui o certificado, a partir de agora vocês são discípulos de Jesus. Bom trabalho. Isso aí é fazer igual o avestruz, na linguagem de Jó, que bota os seus ovos na areia e depois de tão atrapalhado que ele mesmo sai pisando nos ovos que ele mesmo botou. Então, se discipulado não é uma estrutura de igreja, um programa de igreja, uma estratégia de igreja, mas se o discipulado é a própria missão da igreja, do que é que nós estamos falando? Primeiro, nós estamos falando que há em mim o caráter de Cristo para que eu seja um discipulador. Meu irmão e minha irmã, você não precisa de nenhuma pós-graduação para discipular alguém. A única coisa que você precisa é ter um caráter novo em Cristo.
Segundo, significa dizer que uma vez que eu tenho o caráter de Cristo formado em mim, a obra do discipulado é fazer com que eu leve aquele a quem estou discipulando a viver uma vida com Cristo tão próxima a Ele, de tal forma que seja identificado nele também a vida e o caráter de Cristo. Não a minha vida, nele. Que esse é o erro que muitas vezes a gente comete também, a terceira coisa, sobre o discipulado. Às vezes, quando discipulamos alguém, nós falamos para ele assim, agora que você está discipulado, é o seguinte, a roupa que vai na igreja é essa. O linguajar que você deve usar é esse. Os hinos que você deve cantar são esses aqui. O lugar que você deve sentar lá na igreja é esse. Discipulado, gente, não é reproduzir as nossas culturas e os nossos costumes na vida de outra pessoa, mas é reproduzir a vida de Cristo na vida de outras pessoas. Ouvimos isso também lá na conferência essa semana. Dizendo que Jesus é a água da vida. E nós somos chamados para oferecer a água para outras pessoas. Mas somos chamados a oferecer a água para outras pessoas, não no nosso copo. Porque o nosso copo está babado. A gente foi chamado para oferecer a água da vida que é Jesus no copo cultural daquela pessoa. Como a gente viu lá os ribeirinhos em julho, né? Os ribeirinhos têm o seu copo. Mas não precisamos ir para uma realidade tão extrema. Adolescentes têm seu copo. Jovens têm seu copo. Drogados têm seu copo. Crianças abandonadas têm o seu copo. O grande problema é quando a gente quer oferecer a água da vida no nosso próprio copo. E isso não é discipulado. Talvez seja proselitismo. Com isso, nós precisamos investir na vida de alguém. Levando a pessoa a Jesus. E a mesma experiência de maturidade que eu tive com Cristo, eu posso trabalhar para levar alguém para que chegue também à plenitude do conhecimento de Deus. Porque isso significa fazer tudo por causa do Evangelho. E esse é o grande desafio para mim e para você sempre. Para que eu possa me considerar um discípulo pronto, primeiro eu preciso demonstrar maturidade, equilíbrio, compatibilidade entre o meu tempo de fé e o meu desenvolvimento cristão. Você que é novo, nós temos paciência. Tome o leite que for necessário. Mas em nome de Jesus, comece a se preparar para deixar o leite. Você que tem mais experiência, mas ainda está no leite, ouça essa mensagem desta manhã como uma dica de Deus. Que dá tempo ainda de repensar. E isso é bom demais. Sempre é bom repensar. Depois, discípulos prontos são aqueles que se dedicam mesmo à comunhão com Deus. E o único caminho é buscando a presença dEle. Eu acho que não estou trazendo novidade, né? Acho que o quesito novidade do meu sermão desse domingo é 0. Terceiro, discípulos prontos são aqueles que estão completamente engajados para fazer outros discípulos, para levar outras pessoas a Jesus. Pessoas que reflitam na sua própria vida a imagem de Cristo. E aí eu concluo esses 5 domingos, que eu falei esse monte de coisa para vocês, resumindo isso aqui. Fazer tudo por causa do Evangelho, primeiro, não é sair fazendo todas as coisas que aparecem na sua frente. Fazer tudo por causa do Evangelho é fazer bem aquilo que Deus mandou você fazer. E a ordem de Deus é bem clara. Façam discípulos. Então, talvez você termine essa série de mensagens com a seguinte impressão. O pastor falou que a gente tem que fazer tudo por causa do Evangelho, então agora eu vou sair fazendo tudo. Aí você esquece a família, você esquece o sustento, você prejudica uma série de outras áreas da sua vida, porque você entendeu o que eu disse, que você tem que sair por aí fazendo todas as coisas. Não é. Fazer tudo por causa do Evangelho é fazer muito bem feito aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Segundo, fazer tudo por causa do Evangelho, gente, seguramente é um exercício de sacrifício pessoal. É um abrir mão daqui, é um abrir mão dali. Mas quando o Evangelho é a causa principal, a motivação, vale a pena. Vale a pena.
E aí, quando o assunto é sacrifício, qual que é o argumento que a gente vai levar para Deus? A gente já sabe o contra-argumento dele. Porque em matéria de sacrifício, o Deus que a gente serve é o melhor que tem. É incomparável, na verdade. Porque ele sacrificou-se a si mesmo. Terceiro, fazer tudo por causa do Evangelho é zerar contas antigas. Aquelas contas que nos prendem, que nos amarram, que dificultam a gente de caminhar para frente. E começar tudo de novo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas precisam ficar para trás. Quarto, fazer tudo por causa do Evangelho é ter a disposição para superar os nossos próprios limites, ultrapassar as barreiras relacionais e até mesmo as nossas próprias expectativas pessoais. E por fim, fazer tudo por causa do Evangelho é sempre ir além. É sempre dar um passo a mais. Onde os outros pararam, nós continuamos. Um pouquinho mais. Mas que faz toda a diferença na vida da gente. Um pouquinho mais de oração. Um capítulo a mais por dia. Um domingo a mais. Um abraço a mais antes de ir embora. Um compartilhar a mais. Um cafezinho a mais. Uma palavra a mais durante a semana. Que efetivamente possa fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos fortaleça nessa tarefa de fazermos tudo por causa do Evangelho. E que Ele olhe para nós e diga, discípulo pronto. Já foi aquecido pelo forno. Está pronto. Que Deus faça de nós uma comunidade de discípulos que levam outras pessoas a Jesus. Até que vejam na própria vida desses a impressão das marcas verdadeiras desses discípulos. Quero convidar você para a gente cantar uma música e fazer dessa música a nossa oração. Não apenas no final dessa reflexão, mas no final de tudo que a gente compartilhou durante o mês de agosto todo. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar um cooperador com Ele. Esse é o grande foco. Essa é a grande razão da nossa existência. Fazer tudo por causa do Evangelho. Quero convidar você para ficar em pé. Quero convidar você para abrir o seu coração. Quero convidar você para fazer dessa letra, desta canção, o seu declarar a Jesus. E dizer, Pai, eu quero ser cada dia mais tratado, fortalecido, guiado pela mão do Senhor. Todos os dias. Aqui
começo, um chamado para orarmos por curas ou por bênçãos, ele é muito mais agradável, assim, aceitável do que o chamado que eu vou fazer agora. Mas é necessário. Eu queria orar hoje aqui no altar do Senhor com gente que nessa manhã gostaria de dizer: eu quero ser esse discípulo. E eu convido você para vir para cá, para nós colocarmos isso diante do altar do Senhor. Mas se isso for um desejo mesmo do seu coração, se é o que você mais tem de desejoso na sua vida, vou chamar os presbíteros aqui para imporem as mãos. Talvez você olhe e diga assim: mas aquela pessoa está ali na igreja há 200 anos. Mas todo dia é dia de renovar esse comprometimento de discípulos de Jesus. Todo dia. E aí eu convido você que feche os seus olhos e comece a colocar a sua vida diante de Deus em oração. Tem espaço nos corredores laterais, se os irmãos quiserem usar. Porque quando a gente olha um pouquinho para trás nesse mês, a gente diz assim: Deus, eu estou tão distante de fazer tudo por causa do Evangelho. Senhor, eu achava que eu fosse um discípulo mais nota 1000. Senhor, eu achava que eu fosse um pouco mais maduro. Descobri como eu dependo ainda do leite. Eu não quero ser um discípulo disfuncional. Eu quero realmente dizer, eu quero ser usado, meu Senhor, com tudo que tenho, com tudo que sou. Eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim aqui o teu querer, Jesus. Eu quero ser um daqueles discípulos prontos, que estão no forno prontos, que já passaram pelo fogo. Quero ser um daqueles discípulos maduros em Cristo. Todo homem, em toda sabedoria, perfeito. Eu quero estar entre aqueles discípulos que fazem outros discípulos. E entre aqueles os quais Jesus olha para a gente e diz: esse é o meu filho amado. Eu tenho nele todo o meu prazer. E o mundo olha para a gente e diz: ele é um discípulo, eu quero ser discípulo também. Então é manhã de consagração. É manhã de você que ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus, vir aqui no altar do Senhor para a gente fazer isso junto. Mas é uma manhã também para a nossa liderança vir aqui também e derramar o seu coração. E eu quero ser o primeiro que, como pastor, eu preciso mais dia a dia de Jesus. E se tem uma coisa que resume a nossa vida cristã, gente, é ser discípulo dele. Nada mais importa. Se por alguma razão as igrejas do mundo inteiro, as portas das igrejas fossem fechadas, os discípulos de Jesus não acabariam a igreja. Porque são discípulos radicais, que entenderam um chamado acima de tudo e de todos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ouve agora a oração do teu povo, Senhor. Senhor, olha para nós. Estende, ó Deus, a tua mão em nossa direção, Jesus. Faz de nós discípulos perfeitos, homens e mulheres perfeitos, maduros, nascidos de novo. Dá-nos, ó Deus, o leite que nós tanto precisamos. Mas, ó Deus, leva-nos para os alimentos sólidos. Leva-nos para as pastagens que têm sustância. Ó Deus, nos ajude a crescer espiritualmente, Deus. Leva-nos à fonte do crescimento que é a tua presença. Leva-nos à fonte do crescimento que é a tua palavra. Leva-nos à fonte do crescimento que é, ó Deus, a tua graça. Leva-nos à fonte do crescimento que é a igreja. Leva-nos, Deus, a uma dependência diária do Senhor. Que estejam aqui, ó Deus, homens e mulheres que fazem tudo por causa do Evangelho, que vão além, que dão um passo a mais, que têm um testemunho poderoso e operoso no seu dia a dia. Deus, em nome de Jesus, resplandece sobre nós, nesta manhã, a tua graça, a tua luz, o poder do Evangelho. Levanta, Pai, nesta igreja, discípulos que comprometidos realmente com o reino,
que dizem: eis-me aqui, Senhor, com tudo que tenho, com tudo que sou, usa, Senhor, a minha vida, Pai. Faz, ó Deus, com que a igreja do Calvário seja uma igreja revolucionada pelo poder do Espírito Santo, através do seguimento de Jesus. Faz dessa esquina aqui, Senhor, uma referência de luz e necessidade. Faz, ó Deus, dessa esquina um ponto de encontro com a graça de Cristo. E leva-nos, ó Pai, desta esquina para o mundo, Senhor, para que o mundo creia e reconheça que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos ajuda, Deus, a nos livrarmos daquilo que nos amarra, daquilo que nos prende a uma vida mediana contigo, Senhor, para vivermos a excelência, como as águias que voam e voam cada dia e cada vez mais alto. Que assim seja a nossa vida diante do Senhor, porque todos os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Bendito seja o nome do Senhor por isso, Pai. Sejamos daqueles que correm e não se cansam, que caminham e não se fadigam, Senhor, porque esperam unicamente na manifestação da Tua graça. E agora, discípulos de Jesus, homens e mulheres do reino, chamados de Deus para fazer tudo por causa do Evangelho, discípulos radicais, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Dá um abraço de encorajamento naquele que está ao seu lado. Deseja sobre ele a vida de Jesus, o discípulo de Jesus, o chamado de Jesus para o reino, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Daí você pode se assentar. Podem encerrar mais um minutinho. Irmão Silvestre, o irmão se importaria de vir aqui que eu gostaria de orar com o irmão? As filhas presentes podem acompanhar o seu Silvestre? Vamos orar, queridos, para essa família. Pode vir aqui mais perto do pai, abraça ele aqui. Uma semana atrás, essa família estava passando por uma situação, talvez a mais dura de toda a vida e a caminhada deles. Mas, irmão, sabe o que é mais bonito de seguir Jesus? É que passa uma semana eles estão aqui. Que na segunda-feira eles levantaram, na terça, na quarta. Pode ser, tenha sido difícil. Mas o Senhor tem os colocado de pé. E vai fazer isso todos os dias, queridos, em nome de Jesus. Viu? Ele já tem feito. Senhor, nós te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã nas nossas vidas, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque mesmo quando nós não temos forças em nós mesmos, para ficarmos em pé, essa força do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus, por esta família. E porque o consolo do Senhor tem se feito presente sobre eles. Obrigado, Pai, pela vida do irmão Silvestre, Senhor. Por esses anos de dedicação na sua vida conjugal. Os cuidados, ó Deus, com a dona Doroti nesses últimos momentos. Ó Pai, continua sustentando o teu servo, que ele jamais se sinta sozinho. Mas que a presença do Senhor seja por refúgio e fortaleza a cada novo dia, Pai. Sustenta, Deus, a cada uma das suas filhas, ó Pai, seus genros, seus netos. Todos eles precisam do consolo que vem do Senhor. E é por isso que nós intercedemos por eles nesse momento, Pai. Pedindo ao Senhor que os levante dia após dia, firmados na graça, encorajados pelo Espírito, Deus. Sustentados pelo poder do Senhor que não falha. Que seja assim, Pai, todo o consolo e toda a providência do Senhor sobre eles. Que fique aquela saudade leve, aquelas lembranças gostosas,
E acima de tudo, Deus, a certeza de que a nossa irmã descansa hoje na presença do Senhor. E por isso nós te rendemos glória. Que ela não virá mais a nós, mas nós iremos a ela. Bendito seja o nome do Senhor. No nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Queridos, a gente vai ter escola agora. Falta de educação falar de costas, né? A gente vai ter escola agora às 10h30, não tem esse tempo de praticar aquilo que a gente acabou de falar, tá bom? Quero agradecer ao pessoal que foi para a chácara ontem, para o mutirão. Foi bem legal, vi algumas fotos, fiquei com o coração feliz de ver quanta coisa boa aconteceu ontem lá no mutirão da chácara. Também dizer para os queridos que na próxima sexta e no dia 11 serão as 2 apresentações da Companhia Efatá, o novo teatro que eles estão apresentando, chamado A Volta. Será no auditório, no Teatro da Escola Getúlio, aqui na Avenida Eugênio Salerno. Você contribui com R$5 para ajudar, inclusive, a pagar lá o aluguel do teatro e tudo mais. É uma peça que tem como foco evangelístico. Então convide seus amigos, você tem à disposição esses ingressos aqui no Salão de Convivência. E à noite nós vamos orar com os irmãos da Companhia Efatá, enviando-os assim para essa tarefa dessas 2 sextas-feiras. Por último, dizer para os irmãos que nós estamos levantando um guia profissional da igreja. Hoje nós somos uma igreja entre maiores e menores de mais de 600 membros. E às vezes nós nos debatemos, né? Muitas vezes procurando um serviço, e de repente alguém diz assim: por que você não procurou o fulano? Ele faz isso desde que nasceu. Então nós queremos disponibilizar para você uma ficha de 2 formas. Primeiro, a Eliane, ali no Salão de Convivência, tem uma ficha impressa para te entregar. Você leva, preenche e devolve para a gente. Ou então pelo site da igreja. Tem um lugar lá que você pode preencher o seu cadastro. Qual é o objetivo disso? Tornar as profissões da igreja conhecidas. Para que a gente possa, entre nós, também compartilhar, de repente indicar para um amigo, indicar para alguém que a gente sabe que está precisando. E assim a gente ainda abençoa a profissão do irmão, né? Às vezes tem alguém na igreja que está passando aquela necessidade, sem trabalho, e tem outra pessoa na igreja que está precisando daquela mão de obra. Não é? Então não é apenas para grandes empresas, não. Também grandes empresas e tal. Mas mesmo aqueles que trabalham em casa, profissionais liberais. Eu faço pão de mel, posso colocar lá? Pode. Eu faço artesanato em casa, informalmente, posso colocar lá? Coloca, tem alguém que precisa do artesanato? Não é? Eu sou mecânico, eu sou pedreiro, eu sou corretor, eu sou administrador, dentista, médico, enfim, seja o que for. Claro, se você quiser participar, tá bom? Depois nós vamos disponibilizar essas informações no site, e aí a gente tem a possibilidade, estou precisando de alguém prestar um serviço. Você corre lá no site da igreja e encontra a pessoa certa. Tá bom? Não é anúncio, não tem custo isso, tá? É simplesmente a possibilidade de abençoar uns aos outros com aquilo que a gente faz. Não é guia profissional no sentido comercial, tá? Então, se você quiser fazer parte, venha. E aí a igreja, em prazo aí talvez de 20 dias ou um mês, a gente disponibiliza isso para a igreja toda. Tá bom? Bom domingo, Deus abençoe, boa aula. Vão em paz.